Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Uma satisfação para mim revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de falarmos contigo e principalmente de estudar a Tua Palavra, buscando sustento para a nossa fé. Fortaleça-nos, Senhor, durante o estudo e durante a nossa vida, para que possamos praticar e ensinar com tudo que Tu nos tens proporcionado de orientação. Perdoe nossos pecados e faltas, prepare-nos para o Teu reino, é o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Unidade e relacionamentos rompidos. Tema muito interessante. O texto principal encontra-se em Romanos capítulo 5, verso 10, que diz o seguinte: se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, que coisa mais linda a sabedoria contida nesse verso. Veja que se nós, quando éramos inimigos, está falando de um período que nós éramos inconversos, encontrados ao léu por escolhas próprias. E mesmo assim, o que está garantido aqui nesse texto é que com a morte de Cristo, essas pessoas que por escolha própria estavam ao léu, têm agora a chance de olhar para o céu e ver a salvação pela graça, o perdão, a disposição de Deus em reconciliar com esses indivíduos e restaurá-los. E quando ele entra então com muito mais, então nós, os conversos, já reconciliados, seremos salvos pela sua graça. Ele está dizendo que esse já está com o pé para dentro dos portais da cidade. Irmãos, quando fala de reconciliação aqui, está falando de graça. Quando fala de Calvário, está falando de chave que abre os portais da cidade santa para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tudo isso aqui só tem sentido se a igreja e o indivíduo que vive na igreja puder mostrar como ele vive essa unidade, esse relacionamento de uns para com os outros e para com Deus. Porque se ficar só na teoria, nada disso tem valor. Por isso que o Evangelho de João, no capítulo 13, verso 35, comenta: nisso conhecerão que sois meus discípulos, se verdadeiramente amar-vos uns aos outros. Sem esse amor, todo esse discurso de unidade será em vão. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Amizade restaurada. Curioso isso aqui. Esse tema me fez lembrar uma experiência que eu passei esse ano. Tenho um vizinho idoso, 78 anos, mas uma pessoa muito dinâmica, trabalhador. O senhor vive sozinho, não tem um bom relacionamento com seus filhos, e até já fiquei com ele no hospital uma ocasião que ele operou e nenhum dos filhos ficou com ele lá. E de alguma forma já evangelizei ele. Ele esteve aqui na garagem da minha casa assistindo estudos bíblicos. Se não me falha a memória, foi a versão 2 do Escatologia. Já tem alguns anos. Já viajamos juntos. Uma boa amizade. Mas esse ano aconteceu algo curioso que a lição está tentando nos apresentar com esse contexto.
é que durante os nossos relacionamentos de uns para com os outros, é muito comum nós criarmos expectativas sobre as pessoas e, sem perceber muitas vezes, acabamos julgando as pessoas por desconhecer os limites alheios e os próprios limites às vezes. E frustrações às vezes acontecem porque esperamos muito ou pouco desta amizade, desse relacionamento, e quando vem a frustração, aí cabe a maturidade de cada um no relacionamento que tem para com Deus, para realmente ter condição de superar essas barreiras. Esse vizinho, esse amigo teve um problema com a sua vizinha de lá, eles moram lá do outro lado da quadra, de limite de construção de muro, e desenvolveram um processo na justiça com isso. E aí ele veio até mim, me pedindo para que eu servisse de testemunha com ele sobre o caso dele com a vizinha dele lá. Eu expliquei para ele, falei, olha, eu não participei desse assunto, eu não conheço esse assunto entre vocês, e portanto eu não posso ir em público diante de um magistrado e diante de qualquer testemunha, testemunhar de uma coisa que eu realmente não participei e não conheço. Tanto você é meu vizinho, quanto ela é minha vizinha. Você, além de tudo, é meu amigo. Mas nem por isso eu posso mentir, participar de uma coisa que realmente eu não participei. Mas ele ficou aborrecido comigo e propôs imediatamente o rompimento da amizade. Eu fiquei triste com aquilo, falei para ele que isso não estava certo, mas não teve jeito, ele se aborreceu mesmo. Quer dizer que ele esperou de mim que a minha amizade com ele fosse tão forte a ponto de mentir por ele. E aí vem realmente aonde entra o caráter, até onde que vai os nossos passos. A sensatez, o espírito cristão, tudo isso são dificuldades que temos para viver de forma sólida o cristianismo. Daí alguns dias, eu fazendo a caminhada de manhã, vi quando ele veio passar por mim, ele tinha ido comprar pão, e eu estava indo na caminhada. Cumprimentei ele como se nada tivesse acontecido, perguntei para sua saúde e tudo. Ele cumprimentou sem graça e seguiu viagem. E assim eu tenho procurado insistir. Já parei lá da porta da casa dele, vendo ele lá na calçada trabalhando. Convidei para ele ir comigo lá na beira do lago, onde eu tenho algumas atividades de trabalho. E ele disse que não podia ir. Está sem graça, mas pelo menos está falando comigo, está dando atenção. Não é fácil, irmão. Realmente a gente espera muitas vezes nas pessoas algo muito além daquilo que é normal, que é correto, e acabamos às vezes julgando, justamente por desconhecer o próprio limite ou a própria razão. Aqui temos uma experiência na lição que foi algo muito desagradável. Quando o João Marcos percebeu os riscos e a dureza das missões, ele deixou Paulo e preferiu voltar para casa e esperar a poeira baixar. Isso aborreceu muito Paulo. Paulo já percebeu que aquele indivíduo ali era muito devagarzinho, era muito fraquinho, era muito medroso. E passou a atribuir, quem sabe, um ar de covardia sobre ele, como se ele fosse realmente um covarde. Ele deixou de observar nessa ocasião que esse João Marcos, que era jovenzinho, era simplesmente uma pessoa inexperiente, imatura,
e precisava de um amparo de alguém mais forte. E quem foi essa pessoa? Barnabé. Barnabé tomou as dores de João Marcos e não deixou de visitá-lo e de ampará-lo, até que ele amadureceu e mais tarde pôde se reencontrar com Paulo, como nós vemos aqui nesses textos de Colossenses 4, 10 e 11, 2 Timóteo 4, 11, aonde esses textos confirmam realmente a restauração dessa amizade, o restabelecimento dela. Mas graças a Deus que Barnabé entrou nessa questão e conseguiu se tornar um instrumento nas mãos de Deus para que o Espírito Santo lapidasse João Marcos, a ponto que Paulo pudesse também ser lapidado pelo mesmo Espírito Santo e então ambos terem a amizade restaurada. E esse trio, parada dura, pôde continuar a avançar com a pregação do Evangelho por onde quer que andavam. Mas são as barreiras, são as durezas que às vezes nós enfrentamos, justamente por falta de compreensão aos limites alheios e aos próprios limites, talvez. Nós temos limitações, os outros também têm, e nós não podemos ignorar isso. Talvez a gente não saiba onde está a nossa limitação, ou finge que não sabe, prefere não observar. Nós também temos limitações, todos nós temos limitações, e precisamos realmente observar. E só o amor de Cristo é capaz de nos fazer superar essas barreiras de fato e nos tornarmos vitoriosos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. De escravo a filho. Aqui outra experiência fantástica acontece entre Filemon, Onésimo e Paulo. Paulo era amigo de Filemon. Paulo está lá longe, no outro canto, pregando o Evangelho, e aparece o tal de Onésimo lá, um escravo fugitivo. Quando esse escravo começa a contar a sua história, Paulo já sabia logo de quem estava se tratando, o seu dono. E Paulo começa a montar um crochê agora, muito melindroso, para poder tentar reconciliar esses dois. E alcançar o maior êxito ainda, de proporcionar a condição de que ele deixasse de ser escravo, para passar a ser um filho, ou passar a ser um hóspede na casa de Filemon. E pudesse, além de tudo, os três, Paulo, Onésimo e Filemon, serem companheiros missionários de peso na causa de Deus por onde trabalharam. Veja que aqui nós estamos tratando em primeiro lugar de Onésimo, que era um patrimônio de Filemon. Segundo, que como patrimônio fugitivo, ele tinha que colocar outro no lugar dele lá do outro lado. Porque o que ele fazia tinha que ser feito por outro. Prejuízo para Filemon. E então, Paulo se dispôs a tirar do próprio bolso se fosse preciso, para cobrir qualquer prejuízo, qualquer problema que houvesse acontecido, mas que conseguisse reconciliar a ambos. E seria muito importante para a causa do Evangelho, uma vez que Onésimo se despontou na pregação do Evangelho. E esse foi o gancho principal com que Paulo apresentou a Filemon, com que conquistasse esse favoritismo de normalizar essa situação da forma com que se normalizou. Por quê? Porque Cristo entrou em cena. Porque Ele é a chave que consegue romper essas barreiras, esses abismos. Só Ele é a ponte que nos dá a condição de atravessar e chegarmos em segurança do outro lado. Ele é o Deus do impossível. Dons espirituais para a unidade. Aqui nós temos 1 Coríntios capítulo 3, versos 5 a 11, capítulo 12, de 1 a 11, e 2 Coríntios capítulo 10, de verso 12 ao 15. Estudando esses versos aqui, meus amados, nós poderemos tirar aqui 3 conclusões básicas. Primeiro, que cada crente completa uns aos outros na causa de Deus, e isso inclui os seus dons semelhantemente. Os nossos dons
completam os dons de outros. E a missão se torna uma missão de êxito, uma obra de êxito que Deus tem na terra, onde, em segundo lugar, com essa visão, todos nós somos importantes. Porque se faltar um ou outro, vai fazer falta na causa de Deus. E isso nos dá segurança de andar com o pé no chão. Em terceiro lugar, também com essa visão, fica banido desse ambiente ou exaltação ou frustração por complexo de inferioridade, porque quem sabe imaginamos que alguém é bem superior a nós, que o dom de alguém seja bem maior que o nosso ou bem melhor do que o nosso. E diante de Deus não existe isso. Existe que o que eu faço importa. Sou importante na causa de Deus. Cada um de nós temos o nosso lugar e os nossos dons também. É de fundamental importância a nossa participação de nossos dons para que a causa possa avançar. E isso só vai acontecer se tivermos esse espírito de dons espirituais para a unidade de todo aquele corpo. O corpo todo trabalhando junto, ele prospera. E se começar a dividir, ou a parar daqui e dali, uns não vai porque acham que é pouco demais. Falaram dos talentos, lembra? Quem enterrou talento, o que aconteceu? Não pode, amados. Nós precisamos prosperar com o que temos, com o que somos, para a honra e a glória de Deus. Pense nisso, é muito importante. Quinto tema, perdão. Aqui é outro assunto seríssimo e fundamental para que a igreja possa realmente respirar esse espírito de unidade sólido e próspero. O perdão. Em primeiro lugar, lembra que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, como diz Romanos capítulo 2, verso 4. Em segundo lugar, o perdão está em seu coração o tempo todo. A confissão nos habilita a recebê-lo. É o que diz em 1 João, capítulo 1, verso 9. Em terceiro lugar, o perdão traz leveza à alma. Tira o peso. E isso é muito importante, porque ninguém aguenta arrastar a corrente por tanto tempo, arrastar o peso da mágoa, da dor, do ódio, das más lembranças. E quando a gente perdoa, nos tornamos leves. O quarto ponto é que o perdão nos identifica com Deus. E isso nos dá prazer saber que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E essa é uma das formas de nos identificarmos com essa semelhança. É muito gostoso lembrar disso, é prazeroso. E por último, quinto ponto, o perdão realinha os nossos passos rumo ao céu. É muito interessante. Porque lembra que se a gente anda com um carro desalinhado, o pneu vai comer de um lado, ou do outro, ou dos dois lados. E se o pneu começar a comer, logo ele mostra o arame e logo ele fura. E aí como é que faz para andar sem pneu? Os nossos passos semelhantemente. Quanto mais alinhado, mais direto, conseguimos caminhar rumo à Canaã celestial. Porque a graça de Cristo nos proporciona isso. Mas o perdão é fundamental. Ele nos dá essa direção, essa leveza, essa condição. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Não é fácil, mas muito mais perdoou Deus a nós do que nós temos que perdoar os nossos semelhantes. E faz parte da oração modelo, para a gente perdoar como temos sido perdoados. Do contrário, estaremos vivendo uma religião hipócrita, e isso não é muito interessante, jamais foi. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sexto tema, restauração e unidade. No Evangelho de Mateus, no capítulo 18, do verso 15 ao 17, nós temos uma ideia ali, dentro desse contexto, que ou por amor operador, esse relacionamento quebrado, esses desajustes que encontramos para viver de forma eclesiástica,
serão resolvidos, ou por amor ou pela dor. Se nós optamos por amor, como disse ali o texto bíblico, nós ganhamos o irmão. Se eu vou lá em particular, não vou falar mal, não vou fofocar da vida dele, não vou ficar colocando na roda, eu vou em particular, converso com ele. E entre nós dois somente e Deus, é muito mais fácil resolver, a poeira abaixo, tranquilo, não importa se foi uma quebra de relacionamento, se foi um pecado que eu testemunhei, ou que ele testemunhou em meu desfavor, uma conversinha tranquilo, de olho no olho, consagrados, orando a Deus, pode resolver uma questão seríssima, quem sabe, e a poeira já abaixa logo e encerra o assunto. Mas do contrário, se houver rebeldia, nessa tentativa de entendimento, o texto bíblico nos orienta a levar testemunhas, para juntos tentarmos resolver dessa segunda forma. E se dessa segunda forma ainda não resolver, leva o caso para a igreja. Se ainda não resolver, infelizmente, corta. E o torna, então, uma pessoa comum do mundo, não é mais um membro da igreja. Desta forma, começa tudo de novo do zero, um trabalho de reconquista. E amanhã, quem sabe, depois que esse coração endurecido amolecer de novo, pelas escolhas e pelas durezas da vida, ele possa ser restabelecido e restaurado, que é o propósito de Deus, sempre foi salvar, perdoar, restaurar, redimir. E que possamos, quem sabe, ter êxito sempre em nossos relacionamentos. Um conteúdo importante que o autor dessa lição apresenta aqui no manual, que quanto maior é o número de pessoas envolvidas em um conflito entre dois indivíduos, mais discórdia é criada e mais ela pode afetar a comunhão de outros cristãos. As pessoas tomam partido e linhas de combate são traçadas. Mas quando os cristãos tentam resolver suas diferenças de maneira reservada, no espírito do amor cristão e da compreensão mútua, cria-se um clima de reconciliação e é a atmosfera certa para o Espírito Santo trabalhar com essas pessoas enquanto elas se esforçam para resolver suas diferenças. Realmente, irmãos, quando o atrito passa a fazer parte, leva para a rodinha, a conversa, aí cria-se um clima de guerra, de estratégias, de exclusões, e que nunca foi interessante para nenhuma das partes. Mas quando há discrição, o amor, para tratar do assunto de forma bastante discreta e reservada, prospera com maior êxito, indiscutivelmente. Sempre foi assim, sempre será. Enquanto existir o pecado neste mundo, não tem forma melhor de tratar qualquer assunto difícil do ponto de vista eclesiástico, reservadamente. É muito importante. Olha o que diz a pena inspirada em Obreiros do Evangelho, página 499. Não permita que seu ressentimento se torne maldade. Não deixe que a ferida inflame e contamine o que está ao redor com palavras venenosas e que manchem a mente daqueles que as ouvem. Não permita que persistam em você e neles pensamentos de rancor. Vai ter com teu irmão e em humildade e sinceridade resolva com ele o problema. Coisa linda, né, irmãos? São conselhos maravilhosos e sábios que o Espírito Santo nos envia para termos um relacionamento de êxito com os nossos irmãos. Tanto de nós para com eles, como de eles para conosco. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sétimo tema, cortando na raiz. Eu citaria um texto da pena inspirada de Eventos Finais, página 190, que diz o seguinte: para subsistirmos no grande dia do Senhor, com Cristo como nosso refúgio, nossa torre forte, temos que deixar de lado toda inveja, toda luta pela supremacia. Temos que destruir completamente todas as raízes dessas coisas profanas,
para que não tornem a brotar na vida, precisamos colocar-nos inteiramente ao lado do Senhor. Realmente, se for colocar o preto no branco, luta por supremacia, inveja, é o que está por trás de todas as encrencas, todas as raízes de maldade, de problema que acontece na igreja. E que acontece no mundo, nos lares e nas empresas. Inveja e luta por supremacia. Poder. Quem é poderoso é o Senhor, que é a vida em pessoa, que é o Senhor dos senhores, que é o Rei dos reis, que é o único Deus criador e mantenedor de todo o universo. Nós somos criaturas. Se aprendermos a ver desta forma a vida, entenderemos que com toda humildade precisamos uns dos outros e jamais pisar uns nos outros. Seja por inveja, seja por poder, por desejo de supremacia. Todos nós precisamos uns dos outros. E só o Senhor poderá realmente nos proporcionar o poder para cortarmos na raiz desses males de uma vez por todas e sermos pessoas sensatas, humildes, parceiras de fatos e dispostos a trilharmos juntos rumo à Canaã celestial. Santo Deus, nos abençoe, nos fortaleça, nos dando poder para superarmos nossas debilidades e nossas dificuldades. E que possamos, pela Tua graça, termos das Tuas mãos a direção para caminharmos com êxito e conduzindo outros aos pés de Cristo com as mesmas orientações e principalmente dando exemplo. É o que te pedimos, agradecidos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus.